Livro de Jó, capítulo 13. Havia chegado o momento da decisão. Jó havia ouvido os 3 amigos. Havia respondido com ironia, com sabedoria, com dor. E agora ele sabia o que precisava fazer. Não precisava de mais argumentos com homens. Precisava de Deus. Jó começou estabelecendo terreno igual. Eu vi tudo isso com os meus próprios olhos. Escutei tudo com os meus ouvidos e entendi. Meus amigos, eu não sou menos do que vocês. Eu também sei o que vocês sabem. Não era arrogância. Era recusa de ser diminuído. Os 3 amigos haviam tratado Jó como alguém que precisava ser educado. Jó disse não. Estamos no mesmo nível de conhecimento. A diferença entre nós não é o que sabemos sobre Deus. É o que estão fazendo com esse conhecimento. Vocês disfarçam a sua ignorância com mentiras. São como médicos que não curam ninguém. Médicos que fazem diagnóstico errado, que prescrevem o remédio certo para a doença errada. Tecnicamente competentes. Praticamente inúteis. Se vocês ficassem calados, poderiam passar por sábios. Uma das linhas mais mordazes de toda a Bíblia. E uma das mais verdadeiras. E então Jó voltou o argumento contra os amigos de forma inesperada. Será que para defender a Deus vocês vão dizer mentiras? Vão falar palavras enganosas a favor dele? Os amigos acreditavam que estavam defendendo Deus ao acusar Jó. Que ao insistir na culpa de Jó, estavam protegendo a reputação da justiça divina. Jó disse não. Vocês estão mentindo em nome de Deus. E isso é pior. Por acaso seria bom que ele os examinasse? Vocês pensam que podem enganar a Deus como enganam as pessoas? Se vocês forem injustos mesmo em segredo, ele certamente os repreenderá. A sua grandeza os encherá de medo, e os seus terrores cairão sobre vocês. Havia uma ironia devastadora aqui. Os amigos haviam chegado para repreender Jó em nome de Deus. Jó estava dizendo que seria Deus quem os repreenderia. E no final do livro, Jó estava certo. As explicações antigas que vocês lembram são como cinza, não valem nada. As suas defesas são fracas como torres de barro. E então Jó disse as palavras mais corajosas do livro inteiro. Fiquem calados, que eu vou falar. Aconteça o que acontecer. Estou pronto para arriscar a vida, pronto para enfrentar a morte. E então, não tenho mais esperança, pois Deus me matará. Mas assim mesmo defenderei a minha causa diante dele. Leia isso de novo. Mesmo que Deus me mate, defenderei minha causa. Não era suicídio. Não era desespero. Era a coragem mais pura que existe. A disposição de ir ao tribunal mesmo sabendo que o juiz tem poder absoluto sobre sua vida. Talvez esta coragem venha a salvar-me, pois nenhuma pessoa má iria até a presença dele. Jó sabia que só os inocentes se atrevem a pedir julgamento. Os culpados fogem do tribunal. Ele estava indo em direção a Deus, e esse movimento em si era prova da sua inocência. E então a voz de Jó mudou. Saiu do confronto com os amigos, e entrou em oração direta com Deus. Ó Deus, eu te peço apenas 2 coisas, e assim não me esconderei de ti. Não me castigues mais. E não me faças sentir tanto medo. 2 pedidos. Apenas 2. Não riqueza, não filhos, não saúde, apenas, para com a dor. E para com o terror. Porque Jó queria falar com Deus, mas não conseguia falar com alguém que o estava esmagando ao mesmo tempo. Ó Deus, chama-me ao tribunal e eu responderei. Ou eu falarei primeiro, e tu responderás. Um convite ao diálogo real. Não monólogo divino. Não silêncio humano. Conversa. Troca. Tribunal justo. Quantas faltas e pecados cometi? De que erros e pecados sou acusado? Mostre-me a lista. Leia as acusações em voz alta, porque eu preciso saber o que estou respondendo. Mas o capítulo não terminou no tribunal. Terminou na ferida mais funda de Jó. Por que te escondes de mim? Por que me tratas como inimigo? Eu sou como a folha levada pelo vento. Por que me assustas? Sou como a palha seca. Por que me persegues? Uma folha. Uma palha. Jó havia descrito Deus como aquele que move montanhas e destrói nações. E então se descreveu como uma folha. O contraste era devastador. Por que um Deus tão imenso persegue uma folha? Tu escreves duras acusações contra mim e queres que eu pague pelos erros da minha mocidade. Prendes os meus pés com correntes, vigias todos os meus passos. Examinas os rastros que deixo no caminho. E a última imagem, uma das mais tristes de todo o livro.
Assim vou me acabando como madeira bichada, como uma roupa comida pela traça. Não uma morte dramática, não uma batalha épica. Uma deterioração silenciosa, lenta, invisível. A madeira que parece sólida por fora, mas está sendo consumida por dentro. Jó 13 contém uma das frases mais extraordinárias da Bíblia inteira. Não tenho mais esperança, pois Deus me matará, mas assim mesmo defenderei minha causa diante dele. Pense no que isso significa. Sem esperança, esperando a morte, sabendo que o juiz tem poder absoluto, e ainda assim, indo ao tribunal. Isso não é desespero. Isso é a fé mais radical que existe. A fé que não precisa de resultado garantido para agir. A fé que vai a Deus não porque tem certeza de que será ouvida, mas porque ir a Deus é a única coisa que faz sentido. Os amigos haviam ficado com Jó por 7 dias em silêncio. E então abriram a boca e disseram menos do que o silêncio. Jó havia chamado Deus de inimigo, de perseguidor, de juiz parcial. E no final do livro Deus diria que Jó havia falado que era certo. Porque há uma fé que Deus prefere ao silêncio educado. A fé que vai até ele com tudo. A dor, a raiva, a incompreensão, as perguntas sem resposta. E diz, mesmo assim, quero falar com você. Creia, Jesus te ama e ele vive.